no ano de dar frutos, e estamos aprendendo com ele como viver uma vida que dá fruto. Então eu quero entrar num outro estágio agora com você, porque agora começamos a entrar no estágio de realizar, o estágio de vivermos intensamente cada vez mais aquilo que Ele quer fazer, não somente em nossas vidas, mas através de nós. Existem mistérios, então nós viemos nessa caminhada desde o início do ano, meditando sobre o permanecer em Jesus, na Sua palavra. Percebemos que nós entramos num nível de conexão com Ele, de vida, de intimidade diferenciada, quando entendemos que a palavra logos, ela é a base de tudo. Então temos as remas e falamos então que essas palavras remas, que são aquelas coisas que Deus continua falando, as direções específicas de Deus, Ele fala de várias formas. Então ficamos 2 domingos vendo sobre as formas que Deus fala, e aí, agora estamos entrando nessa parte de como vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então vamos ver João capítulo 15, os versículos 7 e depois o 15, e depois avançamos para o capítulo 16, tá? Versículo 7 de João 15, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aí o versículo 15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então nós vemos nesses 2 versículos algumas preciosidades, que Deus, Ele responde às nossas orações, e há uma conexão muito diferenciada para aqueles que são discípulos, não apenas servos. E aqui Jesus está falando com os discípulos. Existem discípulos servos e discípulos amigos. E Ele quer trazer você a um nível de relacionamento mais profundo. Existe a multidão, existem os discípulos servos e os amigos. Existem aqueles que andam mais intimamente com Jesus. E quanto mais próximos de Jesus, quanto mais estivermos conectados com Ele, de coração, com a nossa vida entregue, mais nós realizamos aquilo que está projetado no céu e fazemos aqui na terra. Então, eu quero estimular você a sair agora de uma vida de normalidade, de uma vida de realizações passageiras, realizações muito legais até, mas eu quero te convidar a entrar num nível de vida com Deus, vida em Deus, para que você possa, no transcorrer da sua jornada, da sua história, você possa caminhar cada vez mais ligado no Senhor, cada vez mais com o coração nele e aprendendo durante a rotina da vida, durante a semana, você continuar andando como um amigo, uma amiga de Jesus, conectado com Ele, sendo avivado pelo Espírito Santo, recebendo informações, direções e caminhando na certeza de estar indo na direção que Ele tem para você, realizando realmente aquilo que você já orou tantas vezes, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, vemos aqui exatamente uma diferenciação, que existem os discípulos servos e os discípulos amigos. Temos batido nessa tecla nesse ano, que existe uma diferença da multidão entre aqueles que andam com Jesus e aqueles que andam mais intimamente com Ele. Tem orações realmente respondidas, porque essa oração, ela já sai em conexão com o Pai. A gente vai entender um pouco melhor isso, porque começamos uma jornada agora em como viver para Deus e realizar com Ele. Então, aprendemos essas 2 coisas em João 15. Vamos para o capítulo seguinte, o capítulo 16, ali no versículo 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu lhes concederei. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu já falei aqui em algumas oportunidades que eu tive muita dificuldade de entender esses versículos durante muitos anos. E eu, na verdade, comecei a compreender melhor no ano passado.
Eu tinha uns vislumbres de que era, mas a certeza veio no ano passado. E tudo existe um tempo, né? Existe um momento. E eu comecei a perceber que muitas coisas já aconteciam na minha vida conforme esses versículos que acabamos de ler. Eu achava que muitas coisas eu pensava e eu então tomava uma decisão, mas muitas coisas o Espírito Santo já vinha colocando. Quanto mais eu me aproximava do Espírito Santo, quanto mais presença dele eu tinha, mais naturalmente, ou melhor, mais sobrenaturalmente, as orações fluíam, as minhas vontades, o meu pensar, o meu querer, já eram, então, já num nível maior, direcionados pelo Espírito Santo. E eu me lembrei, então, que uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida, depois de aceitar Jesus, depois de casar com a minha esposa, uma das maiores decisões que foi abandonar tudo mesmo onde eu morava, abandonar a carreira, abandonar tudo que eu era e tudo que eu tinha, foi uma entrega para Jesus e foi algo que eu decidi, claro, tendo alguns aspectos, foi uma decisão, foi uma escolha de mergulhar para Deus. Então eu quis me entregar mais para Deus, viver uma vida de restauração na minha família, e sabendo que isso também honrava a Deus. Então foi um se lançar, ou melhor, foi um me lançar, né? Um me lançar de cabeça sem ver o fundo. Mas isso é fé. E aí então, depois de um tempo, eu percebi que isso foi uma construção com o Espírito Santo. Porque quanto mais eu estava na presença dele, mais desapegado ao mundo eu estava, mais conectado com o céu eu estava, e isso vinha me trazendo um anseio, um desejo de ver o sobrenatural acontecendo. Então, muitas decisões no transcorrer da vida foram tomadas nessa dinâmica, nesse ambiente de relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem erro. Quando nós realizamos as coisas em comunhão com o Espírito Santo, ele desperta algo em nós. Sabe por que ele fala isso aqui? Pedirão o que quiserem e será feito. Sabe por que ele está falando? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe por quê? Porque vai brotando em nós os desejos que vêm do coração do Pai. Ele começa então a conduzir as nossas vidas para liberar palavras, liberar orações que vão conectar céu e terra. Esses projetos, esses planos já estavam no céu. Aí Deus transmite às pessoas, desperta desejos, desperta pensamentos, desperta direções. Nós tomamos uma decisão de viver então essa nova dimensão que muitas vezes confronta com a nossa estrutura. E temos que fazer escolhas de transformação. E você vai ver agora duas escolhas, duas decisões que você precisa tomar na vida. Quer realizar e permanecer com Deus? Você precisa fazer duas coisas. São essas duas coisas que a gente vai orar aqui nessa noite. Para que você possa então liberar orações, tomar decisões para conectar céu e terra e ver as realizações juntamente com Deus sendo concretizadas aqui nessa terra. Então vamos lá, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, que é o texto então base para essa reflexão. 2 Coríntios capítulo 10. No versículo 3 em diante nós lemos assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Não o quê? Não lutamos, nós estamos na luta da vida, sim ou não? Estamos lutando, temos várias guerras, vários desafios, mas as nossas lutas, nós não vamos lutar na carne. 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas em? Para quê? Destruir fortalezas. Preste atenção, abre o scanner agora, abre a lupa espiritual, abre os seus sentidos espirituais, para que você possa agora se aprofundar no entendimento do que Paulo fala para nós aqui nessa noite. Destruir fortalezas. Destruir raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, para que nós possamos, então, lutar as nossas lutas, guerrear as nossas guerras. Nós devemos lutar essas lutas não com armas carnais, mas sim poderosas em Deus,
e tem um alvo. Qual é o alvo? Ou melhor, quais são os alvos? Acabamos de aprender com ele aqui. Versículo 4. Destruir fortalezas. Diga, existem fortalezas no meu interior que precisam ser destruídas. Amém? Essa é uma verdade. A pior coisa é nós andarmos cegos, surdos, não compreendermos que essas fortalezas estão dentro de nós. Agora, a partir do momento que nós conseguimos detectar essas fortalezas, nós podemos então derrubá-las, para que possamos então vencer essas nossas lutas com armas espirituais, armas não carnais, mas poderosas em Deus. E aí então avançamos e continuamos a tomar decisões corretas para realizarmos com Ele. O que ele fala aqui? O que tem a ver com as fortalezas? Versículo 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui nós vemos o campo de batalha. Acabamos de ver o inimigo, que são as fortalezas. Qual é o campo de batalha que nós vivemos essa guerra? A mente. Porque aqui fala, destruirmos os raciocínios falaciosos, a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, dominamos todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós precisamos viver uma vida com a nossa mentalidade, a nossa mente, os nossos pensamentos que geram as nossas decisões. Precisamos manter esses pensamentos mergulhados na presença de Cristo, obedientes a Ele, pensando como Cristo. Pensamentos de Deus. Diga, imaginação, pensamento, mergulhados na presença de Deus. Vou pedir também para você repetir agora. Imaginação, pensamentos, mentalidade santificadas. Mentalidade santificada, imaginação santificada, pensamentos santificados. Nós precisamos, a primeira coisa, para levarmos cativo os nossos pensamentos obedientes de Cristo, é destruir. Diga, destruir. Então, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é destruir. Destruir essas fortalezas. O que acontece em nossas vidas? Nós temos dentro de nós fortalezas que são construídas como as fortalezas que nós vemos. Eu não sei se tem aí a imagem da fortaleza que tinham deixado de manhã. Não sei se você já viu uma fortaleza, mas ela é um muro gigante com várias pedras. São pedras que formam um muro. Essas são as fortalezas citadas por Paulo aqui, porque existiam várias fortalezas. As cidades eram cercadas por fortalezas. Então essa é a referência. Acontece que tem fortalezas na nossa forma de ser. Tem fortalezas na nossa forma de pensar. Tem fortalezas nas nossas reações que precisam ser quebradas, destruídas, para que possamos realizar e permanecer com Jesus. Essas fortalezas, elas são mentiras do diabo. Fortalezas são construídas porque existem em nós mentiras do inimigo construídas em nós como se fossem verdades. Nós nos acostumamos com certos padrões de pensamento, certas formas de ser, certas coisas que falamos, e levamos de forma costumeira, forma normal, e achamos que está tudo certo. Só que, ao abrirmos a nossa mente, os nossos pensamentos, as mentiras do diabo, como se fossem verdades, nós não realizamos com Deus. Nós não vivemos intensamente com Deus. Está lá. Que benção. Então, são criadas fortalezas. Cada pedra ali é uma mentira que nós aceitamos. E eu quero dizer para você, tem muitas que nós ainda precisamos quebrar.
eu vou tentar trazer você uma reflexão. Se você não está agora como uma pessoa que tem plena audição aberta para ouvir Deus falar, se você não está hoje na sua plena condição de fluir do Espírito Santo, se você hoje não está no momento que você, na condição que você sabe que poderia chegar, significa que tem algumas pedras para serem quebradas. Então chegamos à conclusão que todos nós temos pedras a serem quebradas. Nessa fortaleza está na nossa alma. Amém? Então essa é a primeira coisa. Para a gente entender que precisa destruir, a gente precisa então ter consciência da situação em que nós nos encontramos. Porque eu vejo muitos cristãos achando que mentiras são verdades. Precisamos destruir raciocínios, argumentos e arrogâncias que se levantam contra o conhecimento de Deus. São pensamentos contrários ao que a palavra diz. Quero ler com você, ainda para fundamentar isso bem, nós entrarmos profundamente no destruir, e também na segunda parte que vou falar em seguida. Quero pedir para você ler comigo Romanos 6. Vamos lá. Romanos 6, versículo... Deixa eu ver aqui, Romanos 6, versículo 1 a 11. Não, vamos ler só o 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Anteriormente ali, Paulo vai falando que nós estamos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Ele vai explicando dos versículos anteriores que Jesus morreu e ressuscitou. E se nós estamos em Jesus, nós já morremos para o pecado, estamos vivos para Deus. Então a gente tem que agora virar uma chave na nossa cabeça. Ele fala aqui no versículo 11: considerem-se mortos para o pecado. Mas como isso, Paulo? Quem é que peca? Diga eu. Ok, quem falou está prestando atenção. Quem não falou, ou não está prestando atenção, ou está mentindo. Mas eu creio que todo mundo não está prestando atenção. Ok? Então eu vou perguntar de novo: quem aqui peca? Eu. Ok? Todos nós pecamos. Mas como é que Paulo então está falando, considere-se mortos para o pecado? Porque é uma larga diferença entre você viver uma vida de pecado ou cometer pecados. Então nós estamos no processo de santificação. Em Cristo, aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo e em Cristo nós já estamos na condição de estarmos mortos para o pecado e estarmos vivos para com Deus ou para Deus em Cristo Jesus. Esta é a nossa condição. Já estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Deus. Essa condição nos leva a realizar e a permanecer com intensidades maiores com Ele, detectando as fortalezas que precisamos ir destruindo, entendendo isso e também destruindo essas fortalezas e cada vez mais fazendo com que a presença do Espírito Santo cresça em nós, a presença de Deus cresça em nós, e ao crescer essa presença, vivemos aqui nesta vida com o nosso olhar, o nosso perceber, o nosso sentir, e como consequência as nossas decisões direcionadas por Deus, e viveremos com alegria completa, vivemos com uma alegria de Deus em nós, que é o que diz ali em João 16, que fala no finalzinho do versículo 24, que Ele quer que nós venhamos pedir e receber, e nossa alegria ser completa, porque quando nós realizamos com Jesus, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos completos. Amém? Então eu quero te estimular nessa noite a ficar incomodado, no bom sentido. Incomodados. Vamos ficar incomodados? Porque se você precisa destruir alguma coisa, quem já fez reforma aqui? Levanta a mão. Quem já fez reforma? Gente, eu já fiz reforma. Quem não fez, eu vou contar uma coisa para vocês. É ruim a beça fazer reforma. Porque é muito melhor construir algo do zero, não é verdade? Que já fizeram? A gente tem que desconstruir para construir. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você é uma reforma constante. Enquanto você estiver aqui,
nesse mundo, você tem duas escolhas. Ou você fica com essa estrutura velha que você está, na carne, ou você continua crescendo nessa reforma, sendo cada vez mais filho e filha de Deus, realizando com Ele, estando com Ele, crescendo na missão, ou você fica com aquele padrão velho. Agora, quem anda com Deus, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais conhecemos o seu amor, mais nós somos transformados, mas nós precisamos desejar ser transformados. Nós precisamos fazer como Paulo ensinou, destruir esses argumentos falaciosos, destruir esses raciocínios que vão contra o conhecimento de Deus. É uma atitude que nós temos que fazer, uma atitude que devemos tomar para o quê? Para então termos a nossa mentalidade transformada segundo a imagem e semelhança de Jesus, crescermos na mente de Cristo, como diz em Filipenses, crescermos com a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios, crescermos na comunhão com o Espírito Santo e vivemos cheios dessa presença e termos alegria completa, porque com Jesus a alegria completa. Então, vamos entender melhor o que precisamos destruir. E a gente acabou de falar que precisa, então, nos considerar mortos para o pecado. Eu vou dar um exemplo, tá? Você lá em casa, gosta de pegar no pé dos casais, né? Você está lá em casa, aí tem alguma coisa que acontece que não é legal, aí um vai lá e fala com o outro, daquela forma, né? Sabe aquele jeito que vocês sabem. Vocês conhecem, sim ou não? Mas aí você falou de uma maneira áspera, falou umas coisas, palavras mais duras e tal. Aí até fez o outro se sentir ofendido e tudo mais e tal. Aí você leva aquilo como uma rotina, tudo bem, faz parte, afinal de contas. O que você faz? Se o outro falar assim, poxa, você falar desse jeito, o que você fala? Mas você me provocou, não sei o quê, tal. É assim. Nós fundamentamos argumentos, nós às vezes até temos razão. Mas o ter razão não significa que eu precise reagir daquele jeito. Porque a partir do momento que eu reajo daquele jeito errado, eu também estou tão errado quanto o outro, se o outro estiver errado. E às vezes o outro não está nem tão errado assim. O que acontece é que isso vai sendo tomado como rotina, estamos quebrando isso nos seminários de casais, já começamos. E as pessoas vão levando isso como normalidade e não quebram, não destroem essas fortalezas. Vão levando como se fosse assim mesmo. E não é. Então nós precisamos ter a nossa mentalidade santificada e também os nossos comportamentos como consequência. Temos atitudes diferenciadas. Outro exemplo, a vida deu certo até agora. Eu cresci numa vida com Deus muito legal. Aí eu tenho formas de ouvir a Deus. E aí, tá beleza, deu certo até agora, eu vou me manter nesse padrão. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Anos e anos, buscando a Deus e tudo mais. Chegou um momento na minha vida que, na verdade, alguns momentos, em que Deus começou a me mostrar que para eu crescer em maturidade espiritual, em relacionamento com Ele, eu precisava romper fronteiras da minha alma, da minha estrutura, até espiritual, para que pudesse, então, aprender de mistérios que Ele tem, mais mistérios, porque a vida com Deus é um mistério, a gente viu em cultos anteriores sobre isso também, e pudesse, então, aprender a me relacionar com Deus de uma forma mais ampla, refinada. Eu falo para vocês, quanto mais a gente caminha com Jesus, mais novidades nós encontramos. Sabe por quê? Porque nós vivemos novidade de vida. Ali em Romanos 6, eu quero pedir para você ver ali o versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A vida com Jesus tem sempre novidade. A vida com Jesus tem sempre coisas boas e novas e mistérios. Então, nós precisamos crescer nesse entendimento e desejar isso. É por isso que ele fala em Mateus 7,7, busca, peça e bata na porta, para você poder encontrar, para você poder receber, para que a porta seja aberta, como nós temos visto nos últimos domingos, Mateus 7,7. Então, se nós estamos acostumados com o bom que está acontecendo, nós não vivemos novidade de vida. Se nós entendemos que há fortalezas que precisam ser quebradas e nós não nos abrimos e não desejamos compreender quais são essas fortalezas e fazemos a nossa parte para quebrá-las,
a gente fica na mesma. E é por isso que muitas vezes os cristãos ficam com a vida estagnada espiritualmente. Então nós precisamos destruir fortalezas, destruir raciocínios, argumentos, arrogâncias, estarmos atentos com relação a isso, mas é preciso compreender algo. Então, o primeiro passo é destruir. O segundo, construir. Essa é a reforma. Então, repita comigo. Eu preciso destruir e construir ao mesmo tempo. Construir. Destruir o quê? Fortalezas. Construir o quê? Se as fortalezas são mentiras, que não fecham com o que está no céu, a gente precisa construir o quê? As verdades. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Então precisamos aprender a construir a verdade em nós. Precisamos crescer em termos o nosso pensar santificado. Crescer em construir uma mentalidade santificada. Uma mente santificada mantém a imaginação conectada com Deus e pronta para decidir certo. Uma mente santificada, uma mente que funciona cada vez mais ligado, coerente com a palavra de Deus, funciona diferente do ser humano normal. Então, vive aqui nesse mundo conectado e discernindo o tempo e o modo do desenhar de Deus, do costurar de Deus, para realizações que vêm ser concretizadas em comunhão com o Espírito Santo. E a seguir sendo nos próximos capítulos, hein? Isso tem a ver com a tua profissão, vida acadêmica, com a tua construção familiar, tem a ver com isso tudo. Então, nós estamos dando base para isso tudo. Estamos caminhando passo a passo, peça em peça, para que possamos crescer. Por isso que eu falo, não falte culto. Esteja atento, e se por acaso não puder vir, choveu o canivete e não conseguiu vir, assista lá 2 vezes a mensagem no YouTube, para que você não perca os detalhes, porque são vários detalhezinhos de uma construção que estamos indo nesse ano de dar frutos. Então, precisamos ter a base de permanecer na palavra, logo na palavra rema, de entender os mistérios, de permanecer em Jesus, de permanecer, de não parar, de estarmos ali conectados, crescermos nessa intimidade com Deus, trazendo o céu para a terra nos detalhes da nossa vida e crescendo nessa conexão com Ele. Isso vai começar a fluir de forma cada vez mais natural, porque o sobrenatural tomou conta e vai ser mais natural. Então, é essa dinâmica que a gente precisa desejar, precisa buscar, pedir, para que possamos viver, e é isso que Deus quer fazer em você. Por isso que você está aqui nessa noite. Então, destruir raciocínios e construir, então, pensamentos sob o domínio de Cristo, porque se nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, então, os pensamentos que devem reinar na nossa vida são os pensamentos do céu. Do céu. Vamos ver, então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, pega aí, vamos abrir a metralhadora giratória agora. 1 Coríntios 2, 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Poxa, Sérgio, complicou, hein? Tu antes falou que eu preciso me considerar, eu não, Paulo que falou, né? Paulo está falando de novo. Eu preciso me considerar morto para o pecado, mas eu viro e mexe peco. Quero entender isso melhor. Agora piorou, Sérgio, porque você está falando que eu tenho a mente de Cristo, mas eu me conheço. Eu me conheço. Tem pensamentos aí que passam na sua cabeça que tem a ver com Cristo? Tem pensamentos que não tem a ver? Você estaria disposto a pedir para Deus assim: Senhor, os meus pensamentos são teus, então pode colocar um telão aqui na minha testa e todos os pensamentos que passam pela minha cabeça podem passar aqui, não tem problema. Eu acho que não tem uma viva alma aqui que falaria isso. Muito menos eu. Porque os pensamentos que, por exemplo, ontem no jogo Vasco Flamengo que passaram aqui, eu não quero que ninguém veja. Porque meu Vasco perdeu para o Flamengo. De novo. A gente passa por tribulações. Mas no mundo eu tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou e declaro a palavra. Eu declaro a palavra.
né? Mas vamos voltar para a espiritualidade, se é da carnalidade. Vamos lá, vamos ver Filipenses 4:8. Foi só para descontrair um pouquinho. Filipenses 4:8 diz assim, ai meu Deus, vamos lá. Não, eu vou ler o 4:7, o 7 primeiro. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Diga, eu recebo essa paz. Diga, que essa paz, que é além do meu entendimento, transborde no meu coração, na minha mente. Amém? Essa paz está disponível. Versículo 8, então. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática e, consequência, se fizermos tudo isso que falamos, que ouvimos, e o Deus da paz estará com vocês. É promessa de Deus. Então essa paz, ela é ativada, ela é ligada do céu para a terra em nossas vidas, a partir de uma decisão nossa, porque o que Paulo fala no versículo anterior, coloca ali, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, tudo que é puro, amável, de boa fama, se algum louvor, se alguma honra, nisso pensai. Ocupe o pensamento de vocês. Você está vendo aí? É assim que a gente constrói a mente de Cristo. É assim que a gente constrói o caminho, pavimenta o caminho para o despertar dessa paz, que é além de todo o entendimento. Então nós começamos a crescer em paz nas decisões, porque o Espírito Santo traz paz. A presença dele tira as dúvidas. Você está para fazer algum negócio? Você está para tomar uma decisão importante na vida? Você está para decidir se vai casar com fulano ou beltrano? Se é essa pessoa ou não? Tem decisões cruciais, você precisa da paz de Deus. E muitas vezes a paz da alma não é paz de Deus, tá? Porque a paz da alma, eu estou sentindo paz. Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas é paz na alma porque tem algo que está dentro do seu campo de satisfação. Mas não significa que a paz na alma é a direção que Deus tem. Porque essa paz da alma, se não for na paz do Espírito, depois essa paz vai sumir, vai virar uma tribulação. Porque não é do Espírito, mas deixa isso para outro dia. Colossenses 3, carta seguinte ali de Paulo aos Colossenses, vê que Paulo fala bastante sobre isso, versículo 1 em diante do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo? Quem foi ressuscitado com Cristo? Só alguns? Quem é que já entregou a vida para Jesus, quem anda com o Espírito Santo, levanta a mão. Ok, se você ainda não fez isso, você faz hoje, entrega a sua vida para Jesus hoje. Se você está andando afastado, se reconcilie com Ele. Se você está meia boca, pega firme, vou orar por você no final, fique atento e tome essa decisão hoje. Para que você possa, então, andar em conexão com Ele. Então, se nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Então pense nas coisas do alto, ocupe os seus pensamentos nas coisas de Cristo, mergulhe o seu pensar, o seu agir. Eu sei que a gente tem a demanda do dia a dia. Eu sei que nós temos muitas coisas que vão tirando a nossa atenção, vão sugando a nossa energia. E eu tive 2 dias, entre aspas, humanamente falando, ruins nessa semana. Falei aqui na sexta-feira na oração. Dias bem atribulados que eu estava tentando resolver coisas, tive que ir para outra cidade, resolver situações, não consegui resolver no primeiro dia, fui só no segundo dia e passei tribulação para resolver, não consegui, aquele calor, daquele jeito, super estressante. Eu cheguei aqui no GD, falei com o pessoal também, e
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu sabia que tinha algo que Deus estava construindo, através daquele caminho que parecia ser ruim. Temos essa certeza, porque essa é a verdade na minha vida. Então, enquanto eu estava lá passando um dia ruim, um dia que a minha agenda foi toda quebrada, e pensa num cara que ficava muito atribulado, hoje eu fico só um pouquinho atribulado quando a minha agenda é quebrada. E aí, então, eu estava lá, perdi um dia, no outro dia minha agenda quebrou tudo de novo, eu estava para resolver e tal, enfim, consegui resolver. E aí eu fui, durante esses 2 dias, eu procurei não deixar a carne prevalecer e me manter no espírito para tentar compreender o que estava acontecendo. E eu confesso a vocês que no primeiro dia não compreendi bem, eu só sabia que Deus estava no controle e continuei declarando, e lá então eu estava procurando estar conectado enquanto as coisas estavam acontecendo. E de alguma forma Deus estava construindo alguma coisa, porque a nossa vida em Cristo, estamos ressuscitados em Cristo, nós nos confrontamos com a nossa tendência de pecado, mas nós já estamos mortos para o pecado, devemos nos considerar mortos para o pecado. Então tem situações que elas não são mais normais para nós, ainda que tudo possa nos levar até ter muitos argumentos para falar, falar, afinal de contas, o dia está ruim, poxa, aí murmurar, reclamar, ou então, aconteceu uma coisa aí com a pessoa, como eu dei o exemplo antes, fundamentar, mas a culpa é tua por causa disso, daquilo. Não, nós devemos viver a verdade, não ficar sendo tomado pela mentira, viver o que a palavra diz. E então procurei me manter em domínio próprio, em mansidão, tentando discernir. E os estímulos externos, calor, perturbação, irritação, vindo, e dava errado e não sei o quê, e tentava resolver no jeito, dependendo da atitude de outras pessoas e não correspondia. Coisa ruim. E eu já estava na oração e já pensei, meu Deus, já entendi, vou pregar domingo, né? Então, depois eu entendi algumas coisas. Deus me levou a algumas situações para compreender melhor aspectos sobre esse destruir e construir. Porque eu precisava entrar na rotina que você está. Quantos aqui passaram um ou mais dias atribulados nessa semana? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Circula o teu pescoço e dá uma olhadinha. Tá vendo? Tá percebendo? Nesses momentos, nós precisamos ativar um nível mais potente de atenção, manter ocupando os nossos pensamentos nas coisas de Deus, declarando a verdade, ainda que nós não estejamos sentindo. Precisamos fazer uma diferenciação entre os nossos sentimentos e as nossas vontades e o nosso pensar. Nós podemos escolher o que vamos pensar. Acabamos de aprender em Filipenses. Nisto pense, ocupe seus pensamentos. Você pode escolher o que você vai pensar. Você vai sair daqui desse lugar hoje com uma capacitação diferenciada da parte de Deus. Lembrando disso, você não vai mais ser dominado pela sua alma. E se por acaso escorregar, pisar na banana, na casca de banana e ver que se deixou levar pelo pecado, você vai declarar: eu não sou mais dominado pelo pecado. Estou morto para o pecado e vivo para com Deus. E a minha mente é a mente de Cristo. Dei bobeira, pensei errado, falei errado, aí você vai lá e pede perdão para Deus. Se foi com alguém, pede perdão para a pessoa, quebra essa legalidade, se desarme, se arrependa, faça a coisa certa. Se for para com Deus, fale. Se for para com você mesmo, libere perdão para você mesmo. Se foi alguma atitude que você fracassou, você fez errado, ficou lá se culpando, para com esse negócio, rapaz. Para de ficar se culpando. Hein? Errou. Jesus. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Quem você é? Quem você é? Você sabia que os maiores problemas acontecem porque nós não sabemos quem somos em Cristo? Nós não construímos no nosso campo de pensamentos as verdades de Deus. Eu vejo que, se não é o maior fator, é um dos principais fatores
que impedem as pessoas de crescerem em Deus e realizarem com Ele é justamente a questão da identidade que tem em Cristo. A sua identidade espiritual, eu vou falar para você, a sua identidade espiritual, quem Deus vê em você, não é o que você vê no espelho, não é o que você pensa sobre você mesmo. E a vida com Deus é o eterno descobrir quem somos nessa identidade nova que nós já recebemos como filhos de Deus. O problema é que a gente ainda toma decisões como a velha criatura, pensa como a velha criatura, se deixa levar por aspectos da velha criatura e aceita algumas mentiras do inferno. Padrões que nós recebemos lá na nossa vida, às vezes relacionado com dinheiro, às vezes relacionado com as decisões profissionais. Pessoas, mulheres veem as mães mandando em casa, querem mandar no marido, aí quebra. Fala, Deus. Aí os homens vêm lá, vêm em casa uma criação disfuncional dentro de casa, quer conduzir o casamento da mesma forma. Ou entra no casamento e não assume a posição de homem, de marido, não se posicionam como sacerdote na casa, ainda querem viver como meninos, ou viveram a vida de solteiro. As mulheres vivem uma vida independente, casam com um cara e aí depois querem continuar vivendo uma vida independente, mas não é, os dois são um, é uma construção nova. Então são padrões velhos que precisam ser destruídos para construir um lar abençoado, para que você possa construir aquilo que Deus tem. Tem projetos novos que Deus quer derramar, quer mostrar, mas você ainda está travado em padrões velhos e você está travado naquela tua rotina ali. Aquele jeito que você aprendeu, você fica daquele jeito, deu certo até um certo ponto, talvez está dando certo até agora, mas o novo você não alcança porque você não está aberto, porque você está fixado em padrões velhos e a novidade de vida você não está vivendo. E Deus muitas vezes fala, Deus mostra, mas você nem escuta porque você não está aberto à possibilidade. E uma vida com Deus, nós sempre precisamos estar abertos a possibilidades que nós não estamos vendo. Precisamos estar atentos ao ouvir de Deus. E Deus fala muitas vezes por situações, circunstâncias e pessoas. Então precisamos construir esse novo, pensando nas coisas do céu, construindo essa nova identidade em nós, nos considerando mortos para o pecado. Mas Sérgio, quando eu peco, se arrepende e deixa. O pecado não faz mais parte de você. Tem coisas que não mais fazem parte de você. Esse negócio de gritaria não pode mais fazer parte de você. Falar palavrão. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para edificação. Fica irritado, vai lá, fala palavrão. Estou dando um exemplo bem pequenininho. E aí, afinal de contas, eu tenho razões, porque razão A, B, C, D, e aí não se arrepende do seu pecado. E aí aquilo que é para ser bênção, você liberar palavras de vida, a palavra é matéria-prima, gente. A palavra de Deus liberada por uma boca é matéria-prima para concretizar, materializar aquilo que está no céu. Por isso que nós precisamos compreender a palavra, essas verdades estarem em nós, para que possamos declará-la nos momentos de luta, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nesse momento, nós destruímos fortalezas de mentiras que estão acontecendo através da palavra de Deus, que é a verdade, conectando céu e terra. Então, começa um processo de quebrar essas fortalezas, então começar a gerar aqui na terra aquilo que está projetado no céu. É um processo na rotina diária, nos mínimos detalhes. Então você precisa, como eu falei para os homens no final de semana passado, aí sim, criar muros de proteção no nosso pensamento. Proteja o que você vê. Proteja evite certas amizades. Porque muitas influências alimentam mentiras, e se você abre a porta do seu entendimento, da sua ação, para comportamentos que não são de acordo com a palavra, você está automaticamente se afastando do realizar com Deus. Agora, quando você toma decisões, desejando se santificar para Deus, imaginação santificada, pensamentos do céu, ocupar os pensamentos nisso, aí você vai
fluir mais na presença de Deus. Se você pegar o seu celular e você colocar lá quanto tempo você viu só o Instagram, quem é que vê a notificação no Instagram? Levanta a mão. Levanta a mão, não vai ficar com medo aí, não mente. Quem vê a notificação lá, stories, rios no Instagram, levanta a mão aí, faz assim. Olha aí, ó, 80%. Ou no Facebook, ou sei lá onde, ou ver podcast no YouTube. Não estou falando que tem problema, existe um momento do entretenimento, do lazer, acontece. Agora, eu pergunto para você, o tempo que você ocupa o seu pensamento nas coisas fúteis, na cultura inútil, naquilo que não vai trazer edificação nenhuma para você, ele é maior ou menor do tempo que você ocupa nas coisas do céu, pensando na palavra, mergulhando, lendo, orando? Quem você quer ser? Quem você é? Um homem, uma mulher de Deus, quem tem uma identidade como homem e mulher de Deus, vive uma vida consagrada, separada. Você não é mais igual a todo mundo, não é mais igual à tua família, você não é nem mais igual àquela pessoa que você era, aquela pessoa morreu. Você já entregou sua vida para Jesus? Aquele outro ser humano já morreu. Morreu. Em Cristo, o seu eu do ano passado já morreu. Ele não é mais ele. Você não é mais você. Por quê? Porque se você está em Cristo, você vai passando por transformação, novidade de vida. Eu falo para minha filha, ela vai lá, às vezes fala algumas coisas, ela já não mora na nossa casa há 11 anos, e aí ela fala algumas coisas como se eu ainda tivesse um jeito de ser, ou de pensar, de tomar decisões, como no tempo que ela morava lá em casa. Aí o que eu falo para ela? Filho, isso é Velho Testamento. Já era, você já mudou faz tempo. Entendeu? Então, por quê? Porque eu sou outra pessoa. Em Cristo nós passamos por essa metamorfose, essa transformação. E é justamente o que Paulo fala em Romanos 12, sendo transformados pela renovação da nossa mente. É dessa forma que nós aprendemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como é que isso acontece? Morrendo para o pecado, sendo cada vez mais vivo para Deus. Como é que a gente faz isso? Destruindo as fortalezas, as mentiras. Como é que a gente faz isso? Entendendo quais são os padrões antigos que nos prendem, estrutura antiga. Como é que a gente faz isso? Decidindo ocupar nossos pensamentos na palavra e declarar a palavra, crer nela, confiar nela e entrar em novos níveis de imaginação santificada, de pensamentos, de vida de intimidade com Deus. E não tem receita. É algo individual para cada um que Deus tem. É isso que Deus quer fazer. Então, quem você é? João, capítulo 1, versículo 12. Vai colocando o versículo, enquanto eu vou falando, vou citando, você vai colocando. João 1, 12 diz que em Jesus nós temos a condição de sermos feitos filhos de Deus. Então você não é mais uma criatura de Deus. Repita comigo, eu não sou mais uma mera criatura de Deus. Em Jesus, eu sou filho de Deus, filha de Deus. Então, se você é filho, é filha de Deus, você é alguém separado. Só que você precisa viver como filho de Deus. Porque Jesus dá a condição de você viver como filho. Agora, viver como filho vai depender da sua decisão. Em Apocalipse 1, 6, diz que nós somos reino e sacerdotes. Isso é muito sério. Você faz parte do reino, você faz parte do reino de Deus. E é sacerdote, a pessoa que tem a presença de Deus. Agora, se você não viver uma vida consagrada, mergulhada, para que essa condição se manifeste em você, você vai viver como qualquer outra pessoa. E não vai realizar os planos de Deus. Agora, se você começar a entender e declarar, eu sou reino e sacerdote, eu sou filho de Deus, e começar a lembrar disso durante a semana, e começar a ativar essa palavra na sua vida, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Diga, eu sou participante do reino. Eu faço parte da família real, porque Jesus é o Rei dos Reis e eu estou nele. Eu sou parte do sacerdócio real. Eu tenho a presença de Deus na minha vida e quero crescer nela. E o meu papel é trazer essa presença para a vida de outras pessoas.
Esta é a minha missão nesta terra. Vou dizer uma coisa para vocês. O que direciona a nossa vida é identidade e propósito. Quando a gente sabe quem a gente tem clareza do que a gente faz. E quando a gente faz de acordo com o que a gente nós somos aperfeiçoados em quem nós somos. Não sei se você entendeu. Quanto mais a gente entende quem melhor fazemos as coisas. O que determina o que você faz é quem você é. Então, quanto mais estiver claro quem você aquilo que você fizer vai ser de acordo com o propósito de existência que você tem. E quanto mais você faz as coisas de acordo com quem realmente você mais você é aperfeiçoado em quem você é. Quanto mais você cresce nessa identidade como filho e filha de Deus, mais você realiza com Ele. E quanto mais você realiza com Ele, mais você cresce como filho e filha de Deus. E é isso que Deus está fazendo em você. Você recebe essa palavra? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou reino e sacerdote. Eu sou amigo de Jesus. Quero crescer como discípulo amigo e vou realizar e permanecer nele. Amém? Vamos orar?